Meu querido, quem não quer conhecer Deus pessoalmente? Eu tenho certeza que você quer. Como eu também quero cada dia mais, nós nos aprofundarmos no nosso relacionamento com Deus e conhecer a Deus na sua intimidade. E conhecer a Deus como homens e mulheres de Deus, o falaram face a face com Deus, viram a sua manifestação e a sua glória. Nós precisamos e devemos conhecer a Deus pessoalmente, ainda que nos empenhamos a tentar pensar, ainda que nos esforçamos para isso, ainda assim estamos distante de conhecer a grandeza e a glória de Deus. Mas escute, a palavra de Deus nos mostra a passagem do livro de Jó, capítulo 42, uma passagem que nos ensina algo extraordinário, porque em todos os capítulos, a partir do capítulo 2, Jó murmura, Jó se levanta, Jó questiona, Jó não compreende, Jó não entende. Há quantas pessoas estão vivenciando dessa forma? Vivenciando como Jó, alguém que conhecia Deus de ouvir falar. Amado, Jó simplesmente se levanta, questiona, critica, e como eu disse, pessoas estão vivenciando dessa forma. Pessoas estão murmurando e reclamando contra Deus porque estão passando por lutas, porque estão passando por provações, porque estão passando por adversidades, porque estão passando por dificuldades. Escute, quando eu e você conhecemos a Deus pessoalmente, quando se tratamos de um relacionamento íntimo e profundo, nós não culpamos ou transferimos responsabilidade a Deus. Nós entendemos que quando somos íntimos de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem, juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. E eu sei que você ama esse Deus. E porque você ama esse Deus, saiba que o que acontece com a sua vida, o que acontece com a sua história, ainda que você não entenda, ainda que eu e você não compreendamos, ainda que eu e você nós não possamos não entender, ainda que nos esforçamos para isso, nós vamos muitas vezes nos decepcionar, porque nosso planejamento, o nosso pensamento deveria talvez ser de outra forma. Por que estamos passando por essa luta? Por que estamos passando por esta provação? Por que estamos enfrentando essa dificuldade? Por que estamos passando esses problemas? Por que esta pandemia? Por que vírus? Por que prova? Por que dor? Quer dizer, são tantos porquês que nós colocamos diante de Deus porque nós não conhecemos a Deus pessoalmente. Mas Deus quer com que eu e você nos relacione com Ele de forma íntima, de forma ímpar e profunda. Mas infelizmente, cada vez mais as pessoas estão num relacionamento distante, onde elas olham para Deus simplesmente para suas mãos. Um Deus que pode oferecer o pão, o peixe, mas no momento do discipulado, do relacionamento, da profundidade, pessoas simplesmente se afastam de Deus. Pessoas simplesmente não querem dar ouvidos ao Senhor. Quantas pessoas, por exemplo, não têm a capacidade, muitas vezes, de sequer de ouvir uma mensagem até o final? Uma pregação que acrescenta na sua fé, que edifica a sua fé, que te faz crescer, que te faz prosperar, que te faz ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. É isso que Deus quer nos tratar aqui hoje. É isso que Deus quer fazer comigo e com você, com que eu e você possa crescer na graça, na estatura, no conhecimento, na sabedoria, e que nós possamos crescer em todos os sentidos, de forma que possamos ouvir Deus de uma forma em que nós não conhecíamos, ver Deus, enxergar Deus de uma forma que não enxergávamos. Aconteceu isso com Jó. A palavra de Deus diz em Jó, capítulo 42, ainda no versículo 1, olha o que diz a Bíblia. Então Jó respondeu ao Senhor, no verso 2, sei que podes fazer todas as coisas, e que nenhum dos teus planos, Senhor, pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é este que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia. Olha Jó dizendo para Deus, Senhor, me perdoa. Tudo isso que eu falei até agora, eu falei do que eu não entendia. Eu falei de coisas que eu não sabia, da maneira que eu não te conhecia, Senhor. Foi isso que eu estava falando. Eu estava falando bobagem. Eu estava falando besteira. Eu estava falando coisas porque eu não estava entendendo o que o Senhor estava fazendo. Eu não conhecia o Senhor de forma profunda. Eu conhecia o Senhor de forma superficial. Eu conhecia o Senhor de forma vaga, distante. Por isso eu falei do que não entendia. Coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Jó está colocando para Deus exatamente um sentimento de alguém que conhecia Deus de forma superficial, mas que agora
está conhecendo um Deus que não conhecia. Está conhecendo um Deus íntimo, profundo, um Deus de milagre, um Deus de bênção, um Deus que sempre teve milagre, um Deus que sempre teve vitória, ainda que nós não compreendamos, ainda que nós não conseguimos entender a luta, a provação, a adversidade, as dificuldades que estamos passando. Ainda assim, precisamos aprender a adorá-lo. Ainda assim, precisamos aprender a glorificar a Deus. Quantas vezes nós nos deparamos, e eu me incluo junto com você, orando ao Senhor, em toda vez que vamos orar ou falar com Deus, porque a oração é o relacionamento de um diálogo, de conversa, de alguém que fala e que ouve, mas nós nos deparamos falando o quê? Senhor, me abençoa, Senhor, faz isso para mim, Senhor, cuida desse dia, Senhor, opera isso para mim, Senhor, eu quero, eu preciso, tem que ser assim. Mas esse não é um relacionamento. Esse é alguém que se aproxima de alguém, de um Deus que só olha para suas mãos, um Deus que só pode e só serve se oferecer pães e peixes. É assim que nós temos olhado para Deus, como um Deus, só um Deus que pode ser como um caixa eletrônico, se ainda tivermos crédito para que possamos sacar e dizer eu quero isso. Não, Deus quer nos revelar de uma forma profunda e íntima e fazer eu e você enxergar um Deus que ainda nós não conhecíamos. Que eu e você possa conhecer esse Deus nesse dia. Que eu e você possamos conhecer Deus através dessa pregação. Que eu e você possamos nos relacionar com Deus e que a nossa oração possa ser mudada como a oração de Jó também mudou. Senhor, me perdoa, eu falava do que eu não conhecia, eu falava do que eu não sabia, eu falava das coisas em que não entendia, Senhor. Senhor, me perdoa. Quem é esse obscurece o conselho sem conhecimento? Certo que eu falei as coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Verso 4 ele diz, de Jó capítulo 42, tu disseste agora, escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Nós precisamos conhecer ao Deus de maneira profunda e íntima e passar a enxergar esse Deus que nós não tínhamos enxergado ainda. Um Deus que conhecemos simplesmente, que tem que fazer coisas em que nós queremos do nosso jeito. Deus quer se revelar a nós e nós precisamos conhecê-lo de forma pessoal e de forma ímpar e de forma profunda. Que neste vídeo, nesta mensagem, você e eu possamos, em nome de Jesus, mergulhar no oceano de Deus. Possamos mergulhar de forma intensa, sobrenatural e acreditar que o nosso Deus sempre terá coisas melhores, maiores e abençoadas para as nossas vidas. Não julgue ao Senhor, não questione a Deus, não murmure contra o Senhor porque nós não estamos compreendendo. Foi o que Jó fez. Murmurou, reclamou, questionou durante 40 capítulos. Ele simplesmente se levanta contra Deus ao momento que agora ele passa a o conhecer e dizer, Deus, me perdoa. Me perdoa porque eu conheci o Senhor de ouvir falar. Mas hoje os meus olhos te veem. Querido, minha querida, se prepara, porque você vai vivenciar uma intimidade profunda, onde os seus olhos vão enxergar a glória de Deus, onde os seus olhos vão ver a face do Senhor, onde eu e você vamos conhecê-lo pessoalmente. Coloque aqui nos comentários, Senhor, eu quero te conhecer pessoalmente. Senhor, os meus olhos querem te ver, eu quero te ver, Senhor. Não quero só conhecer o Senhor de ouvir, não quero só conhecer do testemunho de outras pessoas, de personagens da Bíblia em que nós lemos, o testemunho de Davi, o testemunho de Josué, o testemunho de Abraão, o testemunho, meu Deus, de Jó. Não, eu quero ter o meu próprio testemunho, eu quero contar o meu testemunho para a tua glória. Se você quer ser o testemunho, seja para a glória de Deus, coloque aqui nos comentários, Senhor,
Eu quero contar o meu testemunho para que as pessoas sejam exaltadas, para que o seu nome seja exaltado e para que pessoas sejam alcançadas e para que pessoas sejam restauradas e para que pessoas sejam libertas através do meu testemunho, do meu milagre, da minha vitória, do meu relacionamento com Deus que eu não conhecia. Por mais que eu tenha 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos de convertido, Senhor, hoje eu conheço o Senhor de contigo andar, de me relacionar, de conhecê-lo pessoalmente para a glória e honra do teu santo nome. Que eu e você possamos conhecer esse Deus e mergulhar nele e entender que a partir desta mensagem começa um novo tempo de relacionamento, de intimidade, sem questionamentos, sem murmurações, sem reclamações, mas de obediência, de fidelidade e de submissão a Ele. Eu tenho certeza que a nossa visão vai ampliar. Os nossos olhos vão ampliar como visões de águias e voar com asas como águia, para que a gente possa alcançar visão alta, celestial e sobrenatural, não uma visão mesquinha, medíocre e pequena de alguém que fala de um Deus que não conhece, que nós possamos pregar um Deus que nós passamos a conhecê-lo pessoalmente para a sua glória. Meu querido, minha amada, em nome de Jesus, se esta mensagem é bênção para a sua vida, deixa o like neste vídeo, para que vidas sejam alcançadas, para que pessoas sejam restauradas, para que pessoas sejam libertas, porque você tem prazer em abençoar, porque você tem prazer em servir, porque você tem prazer para que o nome do Senhor seja exaltado em nome de Jesus Cristo. Eu tenho certeza que através da sua atitude, do seu posicionamento, do seu compartilhar, pegar esse vídeo e compartilhar com outras pessoas, fará com que o nome do Senhor se propague e com que vidas sejam exaltadas, porque a partir de agora o seu relacionamento é mais íntimo com o Senhor. E se você chegou agora, já se inscreva no canal e ative o sininho, colocando a opção todas, para que você possa receber mais mensagens como essa. E como cada mensagem e cada vídeo, eu quero deixar na descrição do vídeo, quero colocar nos comentários fixados uma sugestão de um livro para que edifique a sua fé, para que alimente a sua fé, para que você receba, para que você seja abençoado e para que também você possa abençoar esse ministério de uma forma indireta, fazendo com que a palavra de Deus possa alcançar mais e mais pessoas para a glória de Jesus. Meu amado, minha amada, como eu digo sempre, nunca desanime, nunca desista e nunca e jamais se esqueça que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe e fique na paz.